É agora, Ronaldinho. Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e hoje com um convidado especial, baiano que mora no meu coração. Tá aqui na sua segunda participação no Mamíferos Podcast. Segunda, Lucas? É a terceira, né, Lucas? Terceira participação aí no Mamíferos. Galgando novas tecnologias. Mas é a primeira vez, né? E a primeira não só dele, mas como desse podcast, onde nós estamos fazendo um teste, na verdade, para a gente tentar trazer mais pessoas de fora. E o Lucas, né, para a gente fazer um teste interno, para não colocar ninguém em dificuldade, trouxemos o Lucas, já é parceiro nosso, para participar desse teste aqui com a gente, no qual nós estamos esperando ter êxito. Contamos aí com a contribuição de vocês falarem se ficou uma gravação legal, para que a gente possa trazer pessoas de todo o Brasil para estar participando aqui com a gente, agregando nessa missão do Mamíferos de levar informação de boa qualidade para vocês. Que é aquela história, né, Ronaldo? Morar no interior é maravilhoso, mas tem algumas coisas que pecam, né? Principalmente trazer a turma aqui para poder falar com a gente. Pessoal que escutou os últimos 3 episódios aí, que a gente fez quase uma temporada falando sobre ordenhas, sobre todas essas tecnologias que a gente tem no campo, por exemplo, com o Fábio Guilhermano. Fábio Guilhermano, que é um baita amigo nosso, está aqui com a gente direto, ajuda a gente direto, mas ele tem que vir do Rio Grande do Sul para vir aqui gravar com a gente nessa mesa. É perto. Minha esposa veio do Rio Grande do Sul e ficou. E ficou, né? É. Então, casa com o Guilherme, com o Fábio lá não, também. mas eu já sou casado. Vai Calma, ficar essa Copa apertado. aqui dando certo, isso aqui vai longe. Lucas, você é nosso convidado especial de hoje. Quer dar uma palavrinha com o pessoal aí, dar as suas boas-vindas? Gente, mais uma vez, é um prazer, a terceira vez que eu estou no podcast, no Mamíferos, né? É um prazer agora nesse novo formato aqui, a gente inaugurando. Agradeço o convite por estar aqui participando e vamos lá, vamos entrar no assunto aí. É isso aí. Acho que dispensa apresentações, né, pessoal? O Lucas veterinário, está na Companhia do Leite, hoje gerindo um projeto estratégico para nós aqui, né, que é o projeto de originação, o qual vocês já ouviram falar alguma coisa, vão ouvir falar muito mais para o futuro, e que pode ser parte da discussão nossa aqui de hoje. Mas o tema de hoje... Para variar... isso aí, né? A gente decidiu revisitar esse tema em função das grandes modificações, do que nós temos para enfrentar pela frente, que é o tema importação, e a nossa proposição de hoje é importação, vencendo essa crise, né? Vencendo a crise, ou seja, como que nós vamos enfrentar isso? O que nós, cadeia produtiva, produtor, indústria, assistência técnica, o Estado, como nós podemos nos organizar para enfrentar essas dificuldades que estão por vir, nessas mudanças que estão por vir, como nós vamos conviver com isso. E eu fiz essa provocação, né, eu convidei, né, os participantes da mesa hoje para falar disso, por ser um tema inflamado, um tema do momento, não tem como a gente não falar disso, então eu acho que é legal o Mamíferos visitar as técnicas, é importante, né, a gente sempre visitar aquilo que está consolidado, mas é muito importante também a gente ter a responsabilidade de lidar com o dia a dia. E o tema do momento, né, que vem trazendo desafios para nós, é o tema da importação. E a gente veio fazer um reconhecimento aqui, acho que nós podemos dizer um reconhecimento, que é o seguinte, a importação, ela é ou ela não é um problema? Eu vou falar... a visão que nós combinamos aqui, num contexto assim, nós estamos de acordo que a importação, no curto prazo, ela traz alguns problemas para a cadeia produtiva do leite. E um problema que me incomoda, depois eu quero ouvir os demais, que mais que eles vão incrementar nisso, mas um problema grave que eu estou visualizando no momento, analisando os últimos dias, os últimos meses, enfrentando, desde o início do ano, a gente enfrentando aí altos índices de importação, importações médias que eram de 3%, chegando aí na casa de 10%, 11% do consumo de leite nacional, né? Então são valores altíssimos, crescimento substancial aí nas importações. E o que isso traz de problema? Na minha visão, o primeiro deles, né, essa é a minha visão aqui na mesa,
é o risco que você traz para as pequenas e médias indústrias de laticínio e automaticamente para os produtores que fornecem leite para ela. A gente pensar mais a nível de interior, pequenas e médias empresas que não têm acesso a essa importação. Então nós estamos falando de uma competição que chega a ficar, de certa forma, desleal. Porque eu tenho uma indústria ali, entenda comigo, uma indústria pequena, 5 a 300 mil litros de leite, né, que já está beirando já uma indústria média. Essas indústrias que normalmente não têm acesso a esse canal de importação, elas têm que competir na compra do leite com grandes indústrias que têm uma fração significativa da importação, de leite vindo importado. Então ela tem um custo mais baixo no preço médio dela e ela começa a querer remunerar melhor o produtor internamente, melhor do que a indústria pequena poderia remunerar competindo no mercado. Quando eu tenho alta taxa de importação, cai o preço do produto no supermercado, cai o preço para todas. Só que a indústria grande que está importando, ela tem o custo mais baixo. A indústria pequena que não está importando, a média que não está importando, ela está com o custo normal ou até mais elevado. O que está fazendo, colocando indústrias em grande dificuldade. Então a gente já vinha no histórico de algumas indústrias entrando em recuperação judicial, algumas indústrias dando prejuízo para os produtores, já sabe disso mais do que nós, porque foi esse que ficaram sem receber, né? Doeu mais nele do que em todos. E esse problema, se a gente não conseguir ter algum tipo de organização dessas condições de importação, a gente pode colocar em dificuldade as indústrias e automaticamente transferir prejuízos mais graves para os produtores, que vão além do preço do leite. A queda no preço do leite, nós estamos aí visualizando o que vem acontecendo nos últimos meses. Mas o prejuízo mais grave ainda é a indústria, depois de ter ficado ali 50 dias com o leite do produtor, começar a vir o atraso. E aonde tem fumaça nesse mercado, porque quando atrasa ao produtor, você pode ter certeza, caótico, né? já deve tudo que vocês imaginar para trás, porque só vai ganhar publicidade quando atrasa no produtor. Então essa é uma preocupação que vem me incomodando bastante, e ouvir de vocês aí, né, colegas da mesa, o que mais, né, que isso traz de dificuldade. O preço, eu acho que não precisamos nem citar, a queda no preço ao produtor é o grande desafio que incomoda, o que vem inflamando todo esse mercado. E quais os derivativos da queda no preço do produtor, quais os problemas que vocês veem que isso pode trazer e o que mais que isso pode trazer de dano para a cadeia? Vamos caracterizar o problema para depois a gente tentar enxergar como nós podemos reagir a ele. Sim, e eu acho interessante que é o seguinte, eu e o Ronaldo, a gente estava no evento falando sobre um evento para a indústria de laticínios mesmo, que é o Fórum Milk Point Mercado, um dos grandes que tem no mercado fazendo isso, deixando de graça, mas as discussões eram importação e terminaram o evento falando sobre fusões e aquisições, justamente nesse processo de consolidação de marcas e diminuição de número de fábricas, né? E o que eu achei interessante é que, assim como a gente fez aquele primeiro podcast falando de importação, até então a preocupação era do produtor, que o produtor estava caindo muito o preço do leite para ele. Logo em seguida, a indústria começou a ficar preocupada por 2 motivos. Ela começou a perceber, principalmente agora, eu já escutei isso algumas vezes, principalmente lá no evento. Se continuar dessa maneira, nós não vamos ter produtores que forneçam mais leite para a gente. E 2, quando se faz importação, não é só a indústria que importa. O supermercado também importa. Ele importa diretamente, né? Ele importa diretamente. O que começou a acontecer é que as grandes redes de supermercado começaram a importar produtos já beneficiados, como mussarela, por exemplo, e colocando na gôndola do supermercado. Ou seja, todo aquele valor agregado que vem do leite que antes era importado, beneficiado na indústria, para depois chegar no consumidor na gôndola do supermercado, ele acabou ficando lá fora, ficou nos países que importaram isso para a gente. E aí a indústria começou a ficar preocupada, falou, opa, a coisa agora começou a ficar um pouco mais séria. Você fere a importância social da atividade leiteira, né, como a segunda maior gerador de renda do país. Você fere essa posição frontalmente, porque você tirou todo o dinheiro que circulava dentro da cadeia a partir do momento que você conectou lá da Argentina, o dinheiro sai do supermercado, do consumidor nosso aqui, e em vez de abastecer toda a nossa cadeia, esse dinheiro passa aí direto, do supermercado direto para a Argentina. Então isso é bem lembrado pelo Daniel, é um problema gravíssimo que está acontecendo. Você sabe que assim, importação, ela, sem o Ronaldo falou muito bem ali, organização, ela é um problema.
Sim. E não é só para atividade leiteira, para toda atividade. Então vamos supor aqui que o governo, o Estado libera a importação de carro. Você fecha toda a indústria nacional. Entendeu? E por isso que a gente enumerou aqui de médio prazo, longo prazo, curto prazo. Porque eu entendo que você liberar no longo prazo é interessante para o país, porque você vai ter maior gama de consumidores. Ou seja, quando a indústria está preparada, competitiva, você ter mais mercado consumidor, você abrir Estados Unidos, abrir Europa, abrir Ásia, é interessante para nós. Então, por exemplo, a cultura agrícola da soja, ela é competitiva. Ela é competitiva no Brasil porque nós temos um clima muito bom e porque nós temos um financiamento do Estado muito fácil, facilitado já há muito tempo. Hoje ele é pequeno diante do tamanho do negócio, mas teve um fomento do Estado durante muito tempo. Então, você conquistar novos consumidores, liberar para conquistar novos consumidores, quando você tem uma indústria competitiva aqui, bacana. Mas quando você ainda não tem uma indústria competitiva aqui, não tem um financiamento estatal adequado, não tem um financiamento privado adequado, e você abrir esse mercado para importação, é um negócio muito complicado. Então, eu acho que um dos maiores problemas da importação, sem o que o Ronaldo falou, sem a organização, é esse. Você cria uma competitividade desleal com o comércio, a indústria local. Então, tem que tomar cuidado. Eu não sou contra a abertura de mercado. Nunca fui, eu sou um liberal. Mas você precisa de uma organização para você, no médio e no longo prazo, você fazer com que a indústria brasileira fique competitiva para você, no futuro, abrir novos mercados. Eu acho que é essa a dinâmica que tem que acontecer. Sim. Lucas, você ia falar alguma coisa? Tem uma parte social aí, seguindo na linha de raciocínio aí dos três, quando a pequena indústria não tem essa articulação de poder importar leite, né, e aí paga caro no leite no mercado nacional, isso a médio e longo prazo, ela não dá conta de seguir esses preços. Então, ela fecha, né? E aí você tem algumas demissões aí vindas do fechamento dessa indústria. E esse produtor, ele tem uma redução do preço porque ele vai partir para a grande indústria, né? Que tem um preço mais barato lá fora. E aí esse produtor, que geralmente, quando ele não é eficiente na atividade dele, ele tem um custo de produção mais alto, ele começa a receber menos. E aí é onde entra as reclamações por preço de leite, onde entra os produtores parando da atividade. Hoje mesmo, fui buscar meu carro e aí a moça que me atendeu falou, meu pai parou de tirar leite, porque não deu conta de tocar do jeito que estava recebendo, pelo preço que estava recebendo o litro de leite. Eu até brinquei com ela, falei assim, olha, se ele fizer as contas de peitinho, ele vai ver que ele tem alguma margem, certo? Mas essa situação do produtor parar de tirar leite por conta dos baixos preços, em virtude da importação do leite que está entrando, essa é uma realidade que está se fazendo presente aí em muitos estados do Brasil. E o medo... Eu estou parando de tirar. E o medo que eu vejo, Lucas, é porque a gente vê isso acontecer em outras cadeias. Se você pega, por exemplo, a cadeia do corte, isso é muito comum. O preço do bezerro cai, o preço da arroba cai, o que o pessoal começa a fazer? Não dá para fazer isso, mata a vaca, não produz tanto bezerro, vende o que pode ser de boi gordo, mas a gente acaba desacelerando a oferta porque você começa a matar as matrizes. Então, automaticamente, depois de um tempo, quando a curva inverte e a arroba começa a subir de novo por falta de oferta, automaticamente o preço começa a subir, só que não tem mais vaca para parir bezerro. E automaticamente o preço do bezerro estoura. A gente viu isso acontecer, uns 2 anos para trás? Isso é cíclico. Isso é cíclico. Isso já de estudo. É cíclico e é meio que natural. Em todos os segmentos, você falou a verdade. No boi, quanto à parte agrícola, por exemplo, o cara vendendo milho a R$50, ele não vai fechar a conta. Então, tem muita gente que vendeu milho a R$50 aqui na região. Nós estamos falando de preço local de região que tem um custo um pouco maior do que Mato Grosso, por exemplo. Mas ele não fecha a conta. Então, o que ele faz? Ele diminui a produção de milho. A produção de milho esse ano, ainda não saiu o relatório, mas vai diminuir muito. O pessoal vai para a soja. O que vai acontecer com o milho ano que vem?
tende a ter uma reação de preço. O pessoal plantar menos. Planta menos. Se a demanda permanecer constante, porque a chave da parte agrícola e tanto do boi é a questão da demanda. Então você tem a demanda mundial, se a demanda permanecer constante com a produção menor de milho, o preço sobe. Se a demanda cair, a gente tem que avaliar. Mas essa é a questão. Agora, o que eu falo é o seguinte, a parte agrícola, ela só dá muito certo porque tem uma coisinha que se chama escala. Então, por exemplo, se a margem diminuir, e diminui. Como você tem escala, você compra um insumo mais barato. E isso você pode replicar para todos os segmentos. Todos. No leite não é diferente. Então, você tem escala, você vai comprar insumo mais barato. Né? Isso é fato. Comprar melhor, com assessoria e tal. Você compra mais barato os insumos, você consegue ainda ter uma margem. Então, o cara que planta 2.000 hectares de terra, né, ele vai ter uma margem de, supondo, R$500, que é baixa, mas ele ainda tem uma margem de R$500. Entendeu? Então o segredo é a escala. E aí, Ronaldo, que a gente estava falando mais cedo. Para ter escala no mercado do leite, você precisa de uma coisa que você vê no mercado agrícola. Eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos um silo há 2 anos atrás, né? Nós pegamos financiamento, e não é segredo para ninguém, que é a linha PCA, 5% ao ano, 3 anos de carência, 9 anos para pagar. Eu pergunto ao produtor, tem isso no leite? Tem isso. Qual é o limite para pegar ele? Isso aqui eu peguei. Não, nós pegamos, o silo ficou ruim de falar de valor, mas tipo assim, não é o seu. Eu tô falando assim, você sabe o limite dessa linha de crédito? 10 milhões. Então, assim, 15 milhões. São limites muito altos para a agricultura, isso que eu queria dizer. É tão barato. Na casa dos milhões. Na casa, quando você vai para leite, você pega um Pronaf, que é subsidiada, que você vai pegar quantos R$1.000? É tão barato que uma produtora me ligou tem umas 2 semanas. Uma produtora me ligou que eu atendia antes, 2 meses atrás, 2 semanas atrás, falou assim: Daniel, saiu um Pronaf para mim, mas tá tão barato que eu tive que pegar, mas eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro, não. Esse dinheiro seu tá igualzinho aí, né? Então, assim, para o produtor ganhar escala, só tem uma opção. Ele vai precisar de recurso, que o mercado financeiro fala de funding. Vai precisar de dinheiro, entendeu? O termo em inglês bonito, mas ele vai precisar de dinheiro. E ele vai precisar de dinheiro como? Como que ele vai captar esse dinheiro? Porque na parte agrícola tem dinheiro. Na parte dos grandes confinadores de São Paulo também tem dinheiro. E por que o produtor de leite não tem? Então, nós estamos caracterizando o problema. Então, nós temos um problema do Estado, que é a falta de funding para o produtor de leite. E o Estado não percebeu que o produtor de leite é a questão mais social que existe, porque vai fazer o cara furar a bolha de subsistência, que o Ronaldo fala isso demais. Então, assim, esse problema de recurso para o produtor com juros, eu não estou pedindo nada diferente, eu falo isso sempre, cara. Nós não estamos pedindo nada diferente do que já é praticado na parte agrícola. Uhum. Não quero nada diferente. Não, você pega a mesma coisa, 3 anos de carência, para quê? Para comprar vaca, fazer um compost, bar, enfim, para organizar a fazenda dele. Há essa possibilidade? Não há hoje. Então é um problema. E o outro problema que eu falo aqui, que inclusive teve um hater, né? Que falou que não, o agro não paga imposto. Só em 2020 nós pagamos 500 bilhões de reais em imposto. 2020, o dado está defasado. É 20% de tudo que se arrecada no país. Ah, não, mas o leite, o cara vai vender o leite, não paga. Paga. Gasolina do carro dele ele paga, não recebe nada de crédito. Os insumos dele ele paga, não recebe nada de crédito. Ou seja, no Brasil, infelizmente, você paga, mas não vê pagando. Então o imposto é uma questão problemática também, né, a meu ver. Então você tem essa questão do imposto e essa questão do falta de funding. Para mim, os 2 problemas que o Estado deveria entrar mais. Organizar a questão tributária e organizar essa questão de funding, que eu acho que vai vencer essa importação. Mas isso é médio prazo, né? Eu já estou falando muito aqui. Oi. Isso aí eu concordo demais com o que você está falando, cara. E entra um outro problema aí que eu poderia colocar aí o terceiro, cultural do produtor de leite, em não buscar essas linhas, não fazer valer a sua vontade, entendeu? E achar que eu sou pequeno e eu não tenho direito e eu também não vou correr atrás disso, entendeu? Porque quando, por exemplo, nós trabalhamos agora com um projeto onde o produtor precisava de capital e foi difícil convencer ele a ir no banco
Porque na cabeça dele ele não dá conta de pagar. Na cabeça dele ele acha que aquilo é outro mundo que não pertence a ele. Ele ir buscar crédito numa financeira. Aquilo não pertence a ele. Então, a falta de investimento e o cultural do produtor, esse também tem que ser trabalhado. O produtor se enxergar como uma empresa, se enxergar como uma atividade rentável, né? E ir buscar os meios para investimento na casa dele, na empresa dele, né? Eu acho que eu concordo, mas essa questão do produtor de leite, sabe o que eu acho, Daniel? Eu acho que há uma onda. O que você acha, Leandro? Eu acho que há uma onda. Eu vi Antes de você achar, desculpa, vai lá. A gente vai ter que fazer agora a hora de mamar. Microwave, gold microwave. Tá na hora, agora é hora de mamar, né? Senão nós não éramos mamíferos. Meus queridos seguidores, minha querida audiência, meus queridos mamíferos, como vocês sabem, esse podcast é um patrocínio da nossa querida JPA Agro e da nossa querida Companhia do Leite. hoje eu tô danado, né? Tá. Pessoal, e para ajudar a gente... Estamos até agora com a JPL, né? Juntos pelo Leite. Para ajudar a gente a levar essa mensagem, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, dá essa paradinha, vai lá, se inscreva no canal do Mamíferos e dá um pulo lá nas redes sociais e segue JPA Agro. É JPA Agro, vai digitar. E @Companhia do Leite e @Mamíferos em todas as redes sociais. E plataformas de áudio. Eu tava doido pra poder falar plataformas de áudio. Plataformas de áudio. Nossa, agora já dá até pra fechar o parênteses Isso era aqui. muito ruim, né? Era agregadores de podcast e tal. Se eu continuar, eu vou ficar mudo, não vou dar conta de conversar. Gastei pra caramba. Gastou. Lucas. Você tava falando o que ele acha aqui. O que você acha, Mário Alberto? Ele falou que o produtor às vezes tem medo. Eu concordo que o produtor tem medo. Mas há uma questão de uma onda. Acho que todo mundo aqui viu a região se transformar na parte agrícola. Então, por exemplo, a região de Madre Deus, Carrancas, e replico isso para a região do produtor que está nos assistindo, qualquer região. Não, o Lucas lá é o que mais pode falar com a gente em Rio Verde, né? Rio Verde. O que era Rio Verde há 20 anos atrás? O que é Rio Verde hoje? Então, o negócio em inglês eles falam que é um cluster, né? Que vai se formando e um vai replicando para o outro. O produtor olha, o cara que tinha 100 hectares de soja plantado, pegou um financiamentinho, pegou uma máquina e tem 200, 300, 400, 500 e vai crescendo. Aí o outro do lado vê isso e acontecendo também. Mas isso eu acho que assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Será que foi o produtor de grãos que teve mais coragem? Ou será que o Estado disponibilizou linhas de financiamento que deu a coragem que ele precisava? Entendeu? Então, eu acho que quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Será quem tem que nascer primeiro? Será que o produtor de leite ele tem que bater no peito e falar, agora eu tenho coragem e vou fazer isso? Ou será que tem que disponibilizar linhas e situações mais tranquilas para ele se sentir seguro e falar, agora eu vou? Pessoal, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Antes da gente pensar nas nossas proposições, soluções para curto, médio e longo prazo, eu queria ter certeza com vocês que nós fomos assertivos em caracterizar o problema. Nós estamos falando de um grande problema social que afeta emprego, quando eu acerto a indústria, que afeta renda e emprego, quando eu acerto um pequeno produtor, né? E eu posso acertar ele por uma crise da indústria gerando inadimplência, eu acerto ele frontalmente com as quedas nos preços, né? E como nós temos uma indústria onde nós temos muitos pequenos produtores com a grande importância social, esses pequenos produtores têm uma escala de produção muito baixa, que eu acho que o Leandro quis trazer para nós, e essas pessoas elas são grosseiramente afetadas por uma queda no preço. Quando eu trago um preço de leite que visitou a casa dos R$ 2,70, R$ 3,00 em alguns casos, e esse leite ele vem para a casa dos R$ 2,00, às vezes abaixo de R$ 2,00, eu estou falando de uma queda na renda, naquele dinheiro que sobrava para a família que vive disso, para um pequeno produtor que vive disso. São muitos, né? Nós estamos falando aí de 1 milhão de produtores de leite no Brasil, uma queda substancial na renda dessas pessoas. Então, no curtíssimo prazo, não adianta a gente querer resolver isso falando de competitividade.
competitividade não passa para a solução do curto prazo. Ela não é a solução do curto prazo. Porque a estruturação disso, para que Rio Verde, no exemplo do Leandro, virasse o Rio Verde que é hoje, precisou de 20 anos. Então, o que nós vamos ter que começar a plantar na cadeia do leite, plantar metaforicamente, né? É uma comparação que eu estou querendo dizer. O que nós vamos ter que colocar na cadeia do leite agora, quais as medidas que nós vamos tomar agora, que vão fazer nós ficar competitivos no futuro, é a nossa abertura daqui para frente, que eu acho que é o que nós vamos tratar. O que nós precisamos fazer no curto prazo, para poder conter o problema social, para evitar as grandes saídas de produtores, né? O problema causado nos pequenos produtores. Então, se em qualquer momento, pessoal, vocês entenderam, em uma palestra nossa, em algum momento vocês entenderam a gente falar que isso aqui que a gente não está preocupado, que a gente é liberal ao extremo, né, Leandro? Vocês entenderam errado, né? Disso que nós estamos falando. A gente entende que o problema do curto prazo é uma coisa, mas que a competitividade ela é uma solução para o futuro. Como é que a gente constrói essa competitividade no futuro e quais as decisões nós precisamos tomar no curto prazo para salvar essas pessoas que estão sendo grosseiramente afetadas com o problema atual da importação? Eu acho que daqui para frente, passo cinto, que é nessa linha que nós vamos ter que conversar. No curto prazo, o que fazer e o que fazer no médio e no longo. O curto prazo, na minha visão, pode ser uma solução você colocar cotas de importação. Porque esse negócio de importação, eu não peguei os dados, mas eu não sei qual tipo de cota que tem no Mercosul. Se a gente podia depois olhar e passar. Porque a importação é o seguinte, as cotas que tem, olha, eu vou exportar carro, mas eu vou abrir o mercado leite. Eu vou exportar isso e vou... Entendeu? É uma troca. É uma troca. Tem que ver se isso está sendo saudável. Eu te garanto que não existe cota que mata um setor. Não existe. E o que está acontecendo é que a cota está tão alta que está matando um setor. Um setor inteiro, importante. Que é o único que a gente não exporta no Brasil. Nós somos o maior exportador de soja, de milho, de tudo. E o único que a gente não exporta. Então, assim, sem ver o que foi feito no Mercosul, eu já falo que está errado. Está errado. Não tem como estar certo. Entendeu? Porque você está matando um setor. Agora, essa cota de importação, ela vai existir para alguma troca que o governo faça. Entendeu? Então, vamos liberar agora carro brasileiro e para a Argentina. E carro argentino vir para cá. A fábrica da Ford é lá, a Ranger é fabricada lá, que está vindo para o Brasil. Beleza. E tem mais carro brasileiro lá do que importando? Então vamos liberar um pouco no leite. Mas não pode ficar concentrado tudo no leite. Entendeu? Então tem que equalizar. Eu acho que o curto prazo, o papel de Brasília e tudo mais é equalizar essa questão de importação. Para a gente fazer um plano, porque o mais importante, eu falei no outro podcast, o mais importante é o produtor olhar para o Estado com relação à linha de financiamento e imposto. Para nossa audiência entender, o Daniel tem um exemplo bacana do site chinês aí, Daniel. Que o pessoal estava falando bastante, estava aí há pouco tempo o pessoal falando, né, sobre essa importação de produtos chineses extremamente baratos, né? E se você for olhar, para o consumidor final, no primeiro momento, é maravilhoso. Porque ele consegue comprar coisas que existem aqui no Brasil, ele compra que vem lá da China por 1/3 do valor, que entra aqui sem imposto nenhum, que ainda tem acordos, eu posso estar errado, mas eu já cheguei a ler sobre isso, inclusive do Correio fazer essa entrega de forma gratuita, por acordos comerciais também, tanto que chega coisa na sua casa lá da China por R$1, 50 centavos, é um negócio absurdo. Então, assim, isso continuando, você destrói a indústria nacional, têxtil, ou seja lá do que for, de produção de brinquedos e tudo mais. Então, um exemplo é esse. Você quer ir lá na fronteira do Paraguai? Você quer ir lá comprar? Beleza, você tem uma cota de $500, se eu não me engano, que você pode trazer de produto. Você quer trazer alguma coisa comprada na internet? $50 para você poder trazer esse produto. Ah, mas vem diferente, o Estado não taxa sempre. Se você for no Paraguai, o muambeiro traz de qualquer jeito. Ok, essa é uma outra discussão. Mas não significa que há um esforço do governo de dar uma travada nisso para que você não destrua a economia A questão nacional. é dar uma travada e com prazo definido. Porque o ruim do protecionismo é você ficar viciado nele. Entendeu? Então, por exemplo, agora eu vou pôr todo produto que é importado da China, vamos taxar, sobretaxar.
E aí você cria uma indústria aqui que não é competitiva internacionalmente, porque ela fica viciada nas barreiras internas do país. Entendeu? São dois esforços diferentes, né? Eu acho que o seguinte, é o que fazer no curto prazo e como o esforço ganhar competitividade. Para essa questão de importação é olhar para dentro e falar o seguinte: por que eu não sou competitivo internacionalmente? Por quê? E tem milhões de fatores. Nós temos uma legislação trabalhista mais complexa do mundo. E o produtor que está nos assistindo, você tem um funcionário, ele sabe o que ele paga de imposto. Imposto para o funcionário, não é salário, é imposto. E o salário médio na China já é mais alto. Sabe quanto que é os juros na China? Estava olhando 3,5%. Na Nova Zelândia, 5,5% que subiu. Aqui é 13,5%. 13,5%, baixou agora. 13,25%. 13,25%. Então, assim, aqui é tão difícil ser competitivo internacionalmente por causa desses fatores que você tem que colocar num curto prazo uma barreira para você preparar a indústria para ser competitiva de fato. Colocou a barreira aqui, vamos diminuir tributação, vamos diminuir o tamanho do Estado, né? Vamos fazer uma legislação trabalhista mais tranquila, vamos melhorar o nível de educação, vamos fazer isso e depois a gente libera. Vamos ser competitivos, porque a gente é bom no que faz. Sim. E o brasileiro é foda, entendeu? Então, acho que é isso. Você acha que isso funciona no curto prazo, Leandro? O quê? Tudo isso no curto prazo? Não, no Brasil todas as reformas, elas demoram muito para acontecer. Eu estava, há 6 anos atrás, eu postei no meu Facebook, eu estava lembrando. Falei, agora a reforma tributária vai. Até hoje não passou. Reforma da Previdência passou agora há pouco tempo. O que a reforma da Previdência faz? Ela diminui o tamanho do Estado. Nós não vamos entrar muito nisso não, mas para você ter uma ideia, eu não ia falar minha esposa, mas funcionários públicos, né? Federais, minha esposa é funcionário público federal, aposentaria com salário integral com menos de 60 anos de idade. Isso não existe, entendeu? Isso tinha que acabar. Então o Brasil tem essas reformas que demora mesmo. Como tudo demora, nós temos que dar uma bloqueada nesse equacionamento da importação, não tem outro jeito. Sim. Lucas, deixa eu te fazer 2 perguntas. A primeira, eu não sei nem como é que está aí a condição que você tem para responder isso, pelo tanto que você está andando. Mas você aí no berço da agricultura, aí em Goiás, o negócio moendo, me conta sobre essa crise, porque a crise que a gente vê no leite hoje também está no milho e soja, né? Que assim, deu uma recuperadinha de preço agora, mas ainda está bem ruim, né? Você escuta alguma coisa dos produtores daí, tanto os agricultores quanto os produtores de leite, como é que está o clima para todo mundo? Eu acho isso importante também para o produtor de leite não sentir que é só com ele, né? É aquele negócio, tá ferrado é ruim, mas tá sozinho é pior ainda, né? Tá ferrado sozinho é pior ainda. Você escuta alguma coisa nesse sentido? Escuto, cara, tanto para o leite como para a lavoura, todos reclamando, certo? Todos reclamando. Isso aí de forma geral, um discurso geral. O Leandro falou agora há pouco do que poderia, que é cíclico, né? Ele acha que ele não está fechando conta agora, no ano que vem ele reduz as áreas e o discurso é sempre o mesmo. Não está dando para trabalhar da forma que está. Eu não estou pagando o custo de produção do meu milho, não estou pagando o custo da produção do meu leite. Isso aqui está geralzão, Daniel. E me conta uma coisa, Lucas, a segunda pergunta era no seguinte sentido. Como é que você vê no campo, no curto prazo, no campo, o que o produtor pode fazer? A gente acabou de falar sobre política pública e tudo. Eu vejo dessa maneira. Até falando um pouco do que a gente estava conversando no episódio passado, falando sobre isso, que a gente não pode esperar do governo tudo, mas também a gente não precisa esperar nada, né? Então o que a gente estava conversando é a parte do não tem que esperar nada. Ele tem que fazer a parte dele, cada um tem que fazer sua parte também para a gente sair. Então, você, como um representante aí nosso da supervisão, conta pra gente o que você recomenda, o que você vê que o produtor pode fazer no curto prazo com relação a essa crise. Daniel, o que eu vejo que ele pode fazer e ele consegue fazer, né, a curto e médio prazo é eficiência na produção. Eu pegar um produtor de leite e ele sair do amadorismo que ele tem na atividade, que ele vem trazendo isso há 20, 30 anos, e ele partir para o profissionalismo da atividade. Ele saber o que está acontecendo dentro da atividade dele e saber onde é que ele tem que cortar, onde é que ele tem que investir mais. Então isso
Por exemplo, se eu pegar aí um problema reprodutivo, eu vou demorar 10 meses, 1 ano para resolver. No mínimo, né? Vou demorar 1 ano para resolver. Mas eu tenho que partir para a resolução desse problema. E aí, isso se torna de curto e médio prazo, tá? Se eu não partir para a eficiência, não vai acontecer. As coisas não vão de mal a pior, já estão indo de mal a pior. Tem muitos produtores, hoje eu estava num laticínio, onde, conversando com o pessoal de campo, com o pessoal da política leiteira, eles falando da quantidade de produtores que estão parando de tirar leite. E a gente fala aqui que a coisa também não tá boa para a agricultura, mas a agricultura está arrendando essas terras para plantar já no próximo ano. Então você vê uma forma de pensamento diferente. O agricultor, o produtor de leite parando, e o agricultor, mesmo numa situação ruim, ele está arrendando, né, para plantar, para ir para cana, para ir para a soja, para o milho. Porque ele sabe que isso também é ciclo. Né? Ele reclama, mas sabe que isso é ciclo. E isso é o que está acontecendo aqui em Rio Verde agora. É aquele negócio, né? Só se dá bem em alguma área aquele que está tanto na subida quanto na descida, na crise e no momento bom, né? Que para você aproveitar o momento bom, você tem que estar ali, né? Pessoal, deixa eu tentar dar uma organizada nas ideias aqui. Nós caracterizamos bem o risco, o problema social que isso pode trazer para a cadeia, né? E eu acho que a gente dá destaque para essa questão do problema social em função do protagonismo social que a bovinocultura leiteira tem, gerando a quantidade de emprego que gera e alocando a quantidade de produtores rurais que ela consegue alocar. Então, isso traz o destaque da importância desse negócio. No curtíssimo prazo, né, o Leandro citou a possibilidade de uma contribuição do Estado no entendimento, como você tem aí a Conab, né, como a Companhia de Abastecimento, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Falando de comprar leite, inclusive, né? Que podem desenvolver estratégias, por exemplo, né, compra de leite, né, se eu recolho esse excedente de leite por um determinado período, eu posso promover um controle nos preços, né? Esse auxílio do Estado para ajudar uma cadeia que ainda tem uma jornada grande pela frente de estruturação. Então, a intervenção do Estado, no curtíssimo prazo, ela pode, né, auxiliar calibrando as importações. Eu acho que o termo regulatório, né, eu acho que ele é um termo difícil, mas trazer os países parceiros, não podemos também, né, assim, é muito difícil. Se o país impõe uma limitação à Argentina e ao Uruguai, isso geraria uma retaliação em outro setor de interesse nosso. Então, isso é uma dificuldade, pessoal. Por que o Estado não toma decisão no estalar de dedos? Não é só fechar a torneira. Né? Não é só fechar a torneira, não é apertar um botão, não é acender a luz ou apagar a luz. Não é fácil, né? Porque não é fácil. Então, ou seja, a gente às vezes fica na teoria da conspiração, não, porque tem um interesse do não sei quem, etc. Tal. Eu acho que o negócio é muito mais prático do que isso, né? Não é simples fazer uma intervenção dessa, mas existem, né, caminhos aí que a gente pode estudar. Nós citamos uma calibração, uma negociação com os demais países para a gente entender como que isso pode ser calibrado e ajustado. Os setores que são muito beneficiados com as trocas que nós temos com o Uruguai e a Argentina, podem, para que a gente não tenha esse efeito de proteção no leite, eles podem contribuir de alguma forma com a ajuda da estruturação do leite nesse momento, né? Então, uma tributação que você transfere para um setor beneficiado, ela vira uma fonte de recursos que pode ajudar a cadeia do leite do lado de cá. Essa é a balança que o Leandro está falando assim, que quando você olha para o Mercosul, isso precisa ser estudado para que se tome essa decisão, né? Então, falando primeiro, né, de como nós podemos diminuir essa entrada, um raciocínio interessante, né, que já é proibido, né, evitar, a gente não pode fazer a diluição do leite para o UHT, que tem um grande consumo do volume total, e também o bloqueio da importação direta pelo supermercado, né? Isso passando pela indústria nacional, isso pode ser uma saída
que gere renda para a cadeia, para a cadeia possa se manter de pé. Então, acho que de tudo que nós trouxemos aqui agora, só estou repetindo, pessoal, coisas que vocês falaram, né? Para poder o pessoal ir organizando as ideias ali, sedimentando as ideias. Isso de curto prazo. É a solução de curto prazo. Né? Porque o que vai resolver o problema mesmo é a gente se tornar competitivo. Que aí nós vamos falar daqui para frente. Entendeu? Que a competitividade é uma jornada, né? Isso, é uma jornada que nós temos que trilhar, e nós temos que caminhar para ele. Como é que é? Olhando internamente, se melhorando a qualidade do rebanho, enfim, tem milhões de situações. A jornada grande, né? Que eu acho que tipo assim, é tudo que nós vamos falar aqui. Eu acho que aqui a gente caracterizou o problema com bastante eficiência e falamos até agora do curto prazo. Né, a intervenção do Estado, nós citamos os mecanismos que o Estado pode contribuir. O Lucas trouxe um pouco de como o produtor, né, o primeiro passo que o produtor precisa dar, olhando, tentando entender custo, separar custo de investimento, para ver o efeito disso no caixa. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou chamando de separar custo de investimento. Eu estava na Agroleite e um produtor de Santa Catarina falou para mim assim, ó, não, mas leite tá horrível e não sei o que mais lá, que vai acabar, que vai quebrar tudo e tá muito difícil, etc. Eu falei assim, calma, nós não vamos atacar a atividade por um momento que a atividade está vivendo, calma. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente avaliar a atividade e depois nós vamos tratar o agora. Para avaliar a atividade, quando você entrou na atividade leiteira, você começou com quantos litros de leite, você lembra? Ele falou comigo, esse cara especificamente, 600 litros de leite por dia. Falei, quantos litros de leite você está produzindo hoje? Ele, 5 mil litros de leite por dia. Falei assim, ó, eu tenho um dado básico que foi apresentado no Milk Point Mercado, R$ 1.500 para poder fazer 1 litro de leite. Então isso significa que na sua fazenda tem empatado lá aproximadamente 7,5 milhões em cima da sua propriedade. Então a sua variação patrimonial, né, foi de 7 milhões aproximadamente. Se você pegou 600 litros de leite, sobrou 4.400 que ele produziu. Vamos falar de 7 milhões lá que ele teve de variação patrimonial em menos de 10 anos na atividade. 7 milhões de variação patrimonial. 600 litros de leite por dia. 7 milhões quanto? Dividido por 120 meses, hein? Então, não, o que dava quanto? Sei. Os 600 litros, quanto que ele gasta hoje para produzir 600 litros? 1.500, né, reais? Não, o R$ 1.500 que eu falei, ele é um investimento para fazer 1 litro. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Se eu fizer essa conta com 4.400 litros de leite, que foi a variação dele, eu tenho a variação patrimonial. 4.500 vezes os 1.500 por cada litro de leite. Da variação patrimonial. A resposta dele para mim, com 7 milhões, você não faz o que eu tenho em cima da terra hoje, não. É muito mais, né? É bem mais. Olha, eu já tenho estruturado em cima da minha terra, não faz com 7 milhões. A resposta que ele me deu. Entendeu? Então eu falei assim, ó, o que aconteceu então nesse período? Nesse período você teve uma variação patrimonial muito grande. É um exercício que eu convido vocês a fazerem para a gente poder avaliar a atividade. Às vezes você pode falar assim, não, comigo não aconteceu. Então você precisa de rever a forma com que está conduzindo a atividade nesse momento. Se tem uma oportunidade para você, isso leite é para você, pode ser que não seja. Mas para muitas pessoas que fizerem esse exercício, vão lembrar lá, às vezes começou com 5, com 10, com 15, com 20 vaquinhas, com dificuldade, o gado era simples, a genética evoluiu, a estrutura evoluiu, comprou trator, fez galpão, fez ordenha canalizada e por aí afora. Quando você faz a variação patrimonial, tem muito dinheiro empatado ali, às vezes tem alguma coisa que até ainda está financiado, mas tem um monstro de um patrimônio pago ali e o cara não tem nenhum real no bolso. Então, às vezes, ele tem a sensação de que aquilo está horrível, mas não está. A atividade, para avaliar a atividade leiteira, a atividade pode estar até legal se ela te trouxe essa variação patrimonial. Né? Ô, Ronaldo, deixa eu só voltar aqui um negócio que eu falei que eu acho bacana do pessoal saber também. Que corroborando já com o que você tinha falado com relação a não ser só fechar a torneira das importações, né? Chegou ao ponto, igual eu tinha comentado aqui um pouco mais cedo, estou lendo aqui no celular, Conab comprará leite em pó para equilibrar a oferta nacional. Depois vem, há poucos dias atrás, que ela fez um anúncio de adiação dessa compra pública. Mas só para você ter uma noção, é tão difícil fechar a torneira que para regular o preço ela vai ter que comprar mais porque ela não tem condição de fechar por acordos comerciais diversos, né? Então olha como é que são as coisas, mas você vê o governo, de alguma forma, tentando fazer alguma coisa. Uhum. Se é na quantidade que precisa,
na intensidade que deveria ser feito, não vou entrar nesse mérito. Mas para você ver como é que é o negócio, né? Então, assim, o que eu quis mostrar para vocês? Lembra que eu falei assim, vamos separar custo de investimento, né? O investimento está contabilizado nessa variação patrimonial que a pessoa teve. Então o cara vai se enxergar ali. Ó. Imagina só, que aí eu estou analisando despesa e receita, eu tirei o investimento do negócio. O seu negócio tem margem ou não tem? Tem alguma coisa que você consegue melhorar na sua despesa ou na sua geração de renda? Eu consigo fazer minha vaca produzir um pouco mais de leite se eu melhorar algum manejo? Ou eu consigo reduzir o meu custo se eu melhorar algum manejo? Visitar essa ideia nesse momento de crise ela é muito importante. Porque na hora do aperto é que a gente se reinventa. Né? Exatamente. Você teve que se reinventar. Né? Leandro na JPA. Leandro na JPA pode falar com a gente com muito mais propriedade. Polpa cítrica, tá valendo a pena ou não tá? Agora sim, né? Então, o negócio, entendeu? É nessas horas que você tem que revisitar o negócio e falar assim, ó, dá para fazer alguma coisa? A gente sempre tem que tentar baixar custo, desde que não perca margem, né? Exatamente. A gente sempre tem que tentar baixar custo. Nessas horas se faz mais necessário ainda. Tô dando a dica aqui, ó, quem puder comprar polpa cítrica, procure JPA. Hã? Merchan Daniel, Merchanzinho, fica assim, ó. Ó, se todo mundo, se vocês começarem a pedir aqui no comentário, polpa cítrica pro Leandro, eu vou querer minha comissão, hein? Tá, pode. Do curtíssimo prazo, essa visitação, assim, como é que eu vou poder através, porque pessoal, e é outra questão, nós citamos aqui, eu estou repetindo as coisas que foram faladas que são estratégicas, são ciclos. Eu queria propor o pessoal da produção de me lembrar da gente colocar gráficos. O Tomás, que já esteve aqui com vocês, preparou para a gente um histórico CPEA de aproximadamente os últimos 10 anos, de todas as atividades, as principais atividades, café, milho, etanol, leite, os grãos de uma forma geral. E aí, o gráfico é exatamente o mesmo. É exatamente a mesma linha de tendência. E quando você converte em dólar, é exatamente a mesma linha de tendência. A linha de tendência em real é uma linha subindo, com os ciclos. Você vê os ciclos bem definidos. Quando você olha no longo prazo, você vê que aquilo é cíclico, bem definido, para todas as cadeias, né? Cada uma com o seu ciclo, com o seu momento. Mas você vê aquela onda e crescente dentro do contexto do real. E quando você olha quando você vira aquilo para dólar, você vê aquilo com a tendência de queda, ou seja, mostrando que as cadeias do agronegócio estão perdendo margem e estão tendo que se tornar mais eficiente à medida que ela ganha escala. Então, isso é uma história, uma contabilidade CPEA, né, que dá para a gente poder trazer para vocês aí, colocar na edição ao longo dessa fala, vai colocando um cantinho gráfico lá para vocês poderem ver as diferentes cadeias na mesma situação que o leite. Então isso é importante para a gente poder visualizar a tendência e como nós podemos reagir a isso. As demais cadeias estão trabalhando, fazendo o dever de casa delas no contexto da escala, e o leite precisa de reagir a isso, que é um pouco do que nós vamos falar daqui para frente, né? Do curto prazo, pessoal, vocês veem mais alguma decisão para o produtor? Nós falamos do governo, nós já falamos. Do produtor, nós citamos. Isso, a interna, digamos, para olhar para dentro, acho que toda crise é uma oportunidade para você olhar para dentro e ver o que você pode mudar, né? Então, são várias empresas no mundo que foram criadas durante a crise. Eu não sei se você sabia o conceito de supermercado. Já te falei isso? Não. O conceito de supermercado, ele nasceu depois da crise de 29. Porque antigamente tinha um açougue, tinha um verdurão, tinha várias coisas separadas. Eles precisam de juntar para reduzir custo. Isso depois da crise de 29 nasceu o conceito de supermercado que nós conhecemos hoje. Então você vai nos Estados Unidos, tem o supermercado tem tudo. Aqui também tem tudo, mas lá ainda tem mais coisa, né? Então nasceu o conceito de supermercado. Na crise de 2008, que começou também, para redução de custo, começou a história da Amazon, que é online. Então o varejo, por exemplo, americano, a Walmart dominou da crise de 29 até agora, basicamente nos Estados Unidos. Depois veio a Amazon, que está dominando o varejo americano. Então, várias empresas foram criadas e foram adaptadas ou melhoraram durante a crise. Então, crise é oportunidade. Então, é uma oportunidade, você falou, do produtor olhar para dentro e olhar processo, olhar o que ele pode melhorar, olhar o que ele pode reduzir custo, melhorar a questão de insumo, olhar a consultoria de mercado, olhar a consultoria da companhia do leite, enfim,
olhar isso tudo para dentro. Né? Do curto prazo também. Tem também, eu acho que cabe a pressão dos produtores, da sociedade, do leite em Brasília, pressionar para readequar essa questão, né, da importação de leite e também ir em busca de financiamentos com linhas, falar da semelhança do agrícola. Poxa, por que a parte agrícola tem juros desse, 10 milhões, 15 milhões, e o produtor não tem? Então é uma outra situação que pode fazer no curto prazo. Eu acho que essas situações nós matamos muita coisa no curto prazo, né? Eu ainda visito, como é cíclico, né, uma dica, né, que nós deixamos claro é não desesperar e eu acho que realocar capital. Exemplo, eu tenho uma bezerrada parada, o caixa está apertado, vende essa bezerrada. Né? Eu tenho um capital parado, eu tenho margem positiva, converte esse capital em vacas para fazer um volume de leite, aumentar a sua escala um pouquinho, que com a escala aumentada, vezes uma margem que você está um pouco menor, você ainda consegue gerar a mesma renda no final. Isso. Converte isso, né? Porque a demanda ela é a mesma. Se você conseguir fornecer esse leite, vai ter que vir menos de fora, né? Então você vai competir por aquele espaço ali que continua sendo o mesmo. Então essa realocação de capital, ela permite você atravessar a crise, seja para você fechar a caixa, né, vendendo bezerrada e pagando a conta, seja para você conseguir fazer mais leite e estruturar a renda. Então, eu acho que é a decisão de curto prazo até se atravessar o período. Sim, e eu acho importante também, Ronaldo, falar o seguinte, quando você fala de realocar capital, realocar ativo de uma forma geral, seja ele através de bezerro, a vaca de descarte, alguma coisa do tipo, eu acho muito importante ter o conceito de que a gente está fazendo um plano de contenção. Ou seja, você tem um problema, você está tentando conter esse problema para você poder, no futuro, continuar a sua vida. Não estamos falando do curto prazo aqui. No curto prazo. Por que eu estou querendo deixar isso muito claro? Porque eu já vi várias vezes no campo, na hora que a pessoa está apertada e que ela precisa de tomar alguma atitude para o plano de contenção, ela fala assim, não, mas o preço da vaca está muito barato. O preço do bezerro está muito barato. Eu não posso vender nesse preço. Você não pode morrer. Você não pode quebrar. Não adianta você sempre procurar o melhor preço para poder vender, porque o dia que o bezerro estiver ótimo, você pode ter certeza que o leite também vai estar lá em cima. Porque, igual você falou, todas as curvas tendem a ter a mesmo comportamento, né? Então, é plano de contenção. Vai perder dinheiro? Pode perder um pouco de dinheiro, mas pelo menos você vai conseguir atravessar aquilo e seguir. E o Ronaldo falou, para ficar tranquilo... Você quer falar, Lucas? Seguindo essa linha aí do Daniel, e o Ronaldo falou realocação de capital, tem coisa muito mais simples. Se eu trabalhar em laticínios que pagam por qualidade, se eu trabalhar por qualidade do leite, receber ali 5, 10 centavos a mais pelo preço do leite, isso já faz uma diferença no final do mês. E o produtor tem que ficar atento a isso, entendeu? Hoje o custo, eu não me planejei para seca. O custo do não planejamento, isso está altíssimo. E ele está percebendo, e ele tem a condição de virar esse jogo agora, fazendo uma realocação de capital, que o custo de passar pela seca está altíssimo, o preço baixando, o custo de produção alto, e ele não está fazendo nada para se movimentar para a seca do ano que vem. Ele não está pensando no que ele vai fazer, porque ele não vê saída para isso, ele perde o tempo dele reclamando da atividade, que a atividade não dá, que nunca deu, né? E tem 30 anos aí. Eu lembrando aqui de uma situação, eu estava trabalhando num projeto, num laticínio, e o produtor, eu cheguei na casa do produtor, o produtor reclamando de tudo. E mais ou menos nessa situação que o Ronaldo falou, trouxe o exemplo lá da Agroleite. O produtor começou pequeno e hoje é um dos grandes produtores desse laticínio, né? E ele reclamava tanto, e eu falei assim, por que o senhor não para? Ele falou, porque eu não sei fazer outra coisa e por mais que eu reclame, essa é a minha paixão. E eu consegui tudo do leite, ele tem a gratificação pela atividade leiteira. Mas reclamava tanto, Leandro, tanto. Falei, meu Deus do céu, eu vou sair daqui carregado por esse homem, vou ter que fazer uma reza. Mas ele não para, e ele era um dos grandes do laticínio, um laticínio bem significativo, né?
Mas voltando, o produtor hoje tem um custo de produção alto, ele precisa mudar essa realidade dele, não só pela crise que ele está vivenciando, e ele precisa, eu vejo que muitos precisam de ajuda para sair dessa situação, tá? Aí a ajuda do governo, a ajuda por uma assistência técnica, a ajuda de alguém capacitado para tirar ele dessa situação. Essa crise passando, ele vai ter que continuar trilhando esse mesmo caminho de eficiência na produção, porque senão ele vai voltar para o mesmo lugar. Então, Daniel, além da realocação de capital, que traz um investimento, traz um capital grande para a atividade, tem muita coisa de manejo que pode ser feito dentro da propriedade e traz renda para a atividade leiteira dele. E ele está se passando, ele não percebe não percebe aquela oportunidade que tem. Eu queria só dar uma gota de esperança para o produtor dessa questão de preço, que o Ronaldo falou que tudo é cíclico, e a gente falou disso aqui, e tudo é cíclico mesmo, sabe? Mas é o seguinte, da questão de importação, ela corre o risco bom dela acabar naturalmente. Como? A importação e exportação é tudo em dólar. Se o dólar subir muito, a importação fica inviável. Então, por exemplo, a China, por muito tempo e até agora, ela desvaloriza a moeda dela artificialmente. Ela quer a moeda dela mais desvalorizada. Por quê? Porque é melhor para exportação. Então, ela vai conseguir exportar para os Estados Unidos com um custo mais baixo, porque ela está desvalorizando a moeda dela. E em termos macroeconômicos, assim, quando os juros baixam, que a curva de juros agora ela está para baixo, o ano que vem, estão falando, o Bacen está falando coisa de 8,5% até o final do ano. Esse ano parece que é 11,5%. O que acontece quando os juros abaixam? O dólar tende a subir. Se o dólar subir, e já subiu muito, estava 4,79%, me parece agora, está 4, nós estamos aqui, não estou vendo o fechamento, mas estava 4,98, 4,95, alguma coisa nesse sentido. Então, se o dólar subir, a importação fica desfavorável. Então, para o produtor, põe a mão no coração, fica tranquilo. Assim, em termos macroeconômicos, a tendência dos juros é diminuir. Todas as casas falam que vai diminuir. Todas, não é uma só. Todas as casas falam que está na hora, nós estamos com os juros mais altos do mundo. Não estou falando se é necessário ou não, eu acho que foi necessário, né? Mas a tendência é diminuir. E o que acontece quando o dólar sobe? E o que acontece com a importação? Fica desfavorável. Então, corre o risco bom da importação acabar por uma questão de dólar, da nossa moeda ser mais desvalorizada e a gente valorizar a nossa atividade dessa natureza. Né? Mas vem cá, a gente já partindo para o final do podcast, a gente podia falar um pouco sobre médio e longo prazo, que eu acho que de uma certa forma as atitudes e as ações vão se mesclar no médio e longo prazo, né? Mas para a gente terminar, eu queria começar falando o seguinte: passou a crise, muita gente vai sair, muita gente vai continuar e a gente vai sair dela mais forte do que entrou, eu tenho certeza disso. Mas como políticas, eu acredito que o crédito e a gente acabar com essa imagem de aquilo que a gente sempre falou, e eu tenho essa impressão que às vezes o pessoal pode achar a gente chato por tanto falar da importância do crédito para o produtor, como se a gente quisesse que ele pegasse dívida de qualquer jeito, que ele ficasse endividado. Mas a questão não é essa. A questão é que agora a gente está trabalhando muito com isso, indo atrás de recurso para poder ajudar o produtor, e a gente vê naqueles que decidem se o dinheiro sai ou não, se ele vai emprestar ou não de acordo com a imagem que ele tem do setor. Então, isso sempre traz, isso para a gente está muito presente pelo momento que nós estamos vivendo na Companhia do Leite. Então, a gente tem que mudar isso de tudo quanto é maneira para que a gente consiga ter fôlego para poder sair disso no médio e longo prazo, não só através de governo, mas o pessoal não sabe, mas a gente acaba estando ajudando isso. Em contato com várias pessoas do mercado financeiro, alguns do setor público e alguns privado,
a gente traz uma apresentação do que é a cadeia produtiva do leite, do que ela pode ser, do potencial que ela tem, da capacidade de geração de renda por hectare, né? E mostrando que se o produtor ganhar escala, que já trazendo aqui, o que nós precisamos fazer para médio e longo prazo? Acompanhar o que foi feito para as cadeias que atingiram o mercado internacional, que estão competitivas no mercado internacional. Nós somos exportador de um monte de coisas. Isso significa que nós temos custos competitivos. Ou seja, sai daqui para outro lugar. O que essas cadeias fizeram? Escala. Como que essas cadeias atingiram essa escala? Houveram políticas públicas que deram esse direcionamento. Na cadeia do leite, por ela ser altamente pulverizada, a gente não conseguiu esse tipo de ação. Tem duas características importantes, algumas características importantes. Ciclo longo. Vamos dar um exemplo. Um pintinho custa R$1, uma vaca custa 15 mil. Então, ou seja, é mais fácil eu emprestar um dinheiro para o cara fazer custeio do pintinho do que emprestar para o produtor comprar uma vaca. Tem esse medo, inicialmente esse medo. Quando você pensa... o ciclo longo é uma coisa. Outro ponto importante. Como eu tenho renda recorrente... Produtor e indústria se acomodaram em relação à busca do capital para crescimento. Sim. Entendeu? Um produtor de soja que tem que produzir para poder receber o dinheiro ano que vem, com margem muito baixa, ele foi obrigado a ter escala, porque a margem dele é muito baixa, e ele foi obrigado a visitar custo e entender quanto que ele ia pagar de juro, porque ele não tem renda mensal. Então ele teve que aprender a trabalhar com capital de terceiro. E aprenderam muito rápido e operam com um capital muito alto. Então, assim, um produtor que tem 1.000 hectares de soja, ele pega dinheiro emprestado de 5 a 10 milhões de reais por ano para poder financiar a operação dele. Um produtor de leite não tem nem linha de crédito para isso. Então, é aquilo que o Leandro fala. Como é que nós, no curto prazo, como é que nós vai instalar o dele, vai resolver? Não consegue. Curto prazo, um mês que vem vai nascer uma linha de crédito? É muito difícil. Mas nós precisamos começar a batalhar por isso. O que o Daniel estava dizendo? A gente participou de várias reuniões com pessoas do mercado financeiro e a gente apresentava o que era a cadeia do leite. Aí o cara falava para a gente assim, mas peraí, eu vou sair daqui do banco e vou montar uma fazenda de leite para mim? Eu não sabia que era assim. Fomos conversar com o pessoal que tem escritório da XP, mostramos o que era. O cara falou assim, pera, a fazenda da minha sogra tá parada lá, eu vou ter que contratar assessoria, vou ter que ver o que eu vou fazer, eu vou mexer com isso também. Então, o que começa? Nós estamos trabalhando em melhorar a imagem do setor. Então, ou seja, o dinheiro é medida de confiança. Então, nós precisamos de inverter um pouco a nossa prosa e começar a mostrar, né, que a nossa cadeia tem condição, tem importância social, né, e começar a vender para o mercado financeiro uma ideia para que a gente e cobrar das autoridades também linhas de crédito, né? Existem pontes, já existem pontes, né? A gente deu um exemplo aqui já no de ações que são feitas no BNDES. Pensa comigo, cadeia da cana. Cadeia da cana hoje vai lá, monta um CRA, que é uma forma de captação de dinheiro, para pegar lá 500 milhões de reais, uma usina de cana, vai lá, faz um CRA para pegar 500 milhões de reais. Vem o BNDES e é fiador do CRA, vira renda fixa para o investidor. Então o investidor estava emprestando dinheiro a Selic lá, botava o dinheiro no Tesouro Direto, emprestava o dinheiro a Selic a 13,25 hoje. Quando ele vai lá e compra um CRA desse aí da indústria, compra a cota desse CRA, ele está emprestando dinheiro para essa indústria 18, e o BNDES é o fiador, virou renda fixa para o cara. Entenderam? Isso já existe nas outras cadeias, então, ou seja, um dinheiro lá que essa cadeia pegou a 1,5. O que a cadeia do leite está fazendo? Ainda nada, mas nós estamos começando a construir isso, né? E uma outra coisa nisso, Ronaldo, eu não sei se foi exatamente foi desse jeito com que você quis dizer, mas com relação à pulverização da cadeia, é muito importante também isso, porque fica difícil de você fazer políticas em massa para poder levar a cadeia para onde você precisa, com a pulverização, inclusive, de laticínios que a gente tem, né? Você pega o mercado da proteína, por exemplo, tanto da bovina, suína, de aves, são poucas indústrias que estão comprando esses produtos lá do produtor. Então ela consegue falar, olha, deixa eu falar para vocês, produtores, para onde eu quero que as coisas andem? Vai ser para uma integração? Vai ser para um confinamento? Vamos colocar. Boi hoje, cada dia mais, você pode ver que os frigoríficos estão aceitando animais basicamente de confinamentos.
cada dia mais, né? Isso está em crescente, não quer dizer que é só isso, óbvio que não. Mas está em crescente isso, ou seja, um animal mais bem acabado, um animal mais competitivo para poder atingir o mercado internacional. Então, eu acredito também por bem ou por mal, mas quando você tem, ao longo do tempo, menos quantidade de indústrias, temos pontos positivos e negativos. Mas um dos pontos positivos é justamente que eles conseguem coordenar a cadeia para aquele âmbito que tem que ir. Mas hoje nós uma escutamos, tendência, Daniel, médio e longo. hoje nós escutamos um negócio que é relevante. Nós podemos aproveitar esse momento que a gente vive. Como a cadeia do leite ela tem faturamento por hectare muito alto comparado com das outras atividades, quando intensificado, né, esse faturamento, ela consegue suportar pequenos produtores, ela consegue manter vivo pequenos produtores. Você não tem pequeno produtor de boi mais, você não tem pequeno produtor de soja, e por aí afora vai. Em 20 hectares de terra hoje você trabalha com leite e com horta, mais nada. Não faz mais nada, né? E aí, o pessoal do mercado financeiro traz para a gente a vantagem que nós temos. A gente tem receita mensal e nós temos capilaridade, pulverização. Nós escutamos isso hoje, Sim. conversando com pessoas do mercado financeiro. Então, ou seja, é bem menos arriscado. O dinheiro para o leite tinha que ser mais barato do que para outras atividades, porque o risco é menor. Em vez de eu colocar milhões de reais na mão... 10 milhões para fazer um galpão de frango? De um produtor de frango, 10 milhões de reais para um cara plantar soja e a soja poder dar uma chuva de pedra e acabar com tudo, eu colocar isso tudo na mão de um cara só, se eu pegar R$1 milhão e colocar na mão de cada produtor, 500 mil, colocar na mão de cada pequeno produtor, eu mudo a vida do cara. 500 mil que você startar uma operação no pequeno produtor e bem alocados, você muda completamente a realidade dele. E isso fica pulverizado num monte de mão, tem um impacto social muito grande e um risco baixo para o mercado financeiro. Então, nós precisamos surfar essa onda, aprender isso. Então, é um dever de casa que para o produtor é mais difícil de nos entender, mas que a cadeia, a indústria, nós da assistência técnica, precisamos de começar a trabalhar para ajudar a viabilizar o crédito. É isso mesmo. E nós estamos no caminho, né? Devagarinho estamos. O Ronaldo falou de uma coisa importante, que é não desvalorizar o setor. E que a gente já falou disso aqui. Muitas vezes o produtor ele desvaloriza. Porque dinheiro ele tem um prêmio que é a confiança. Entendeu? Então, se o setor... Você tem alguma dúvida do setor, você acha que aquele setor não é bom, o mercado do dinheiro, ele vai falar, olha, eu vou exigir um prêmio maior para esse setor. Entendeu? Então, o primeiro passo, tem que começar a valorizar a profissão. Olhar para dentro e falar, nós somos bons. A atividade dá dinheiro. Se não desse dinheiro, o cara 20 anos, o Ronaldo contou a história. Em 10 anos, o cara tem um patrimônio aí de 7 milhões. Então, assim, dá diferença apenas em 10 anos. Então, o negócio é rentável, né? E agora, voltando nessa questão que a gente estava falando do médio e do longo prazo, eu acho que a gente tem dois fatores, os internos e os externos. A mesma coisa do curto prazo, né? Os externos não depende do produtor, mas a gente vai falar disso também, né? E os internos dependem do produtor. Ele precisa de produzir mais, precisa de produzir melhor, precisa de ganhar escala, precisa ter acesso a crédito, entendeu? Precisa disso tudo. Para os fatores externos, você tem a questão do direcionamento de crédito. Se você tem uma Selic num país muito alto, e a gente, para não ficar muito técnico, né, você tem uma Selic no país muito alto, você tem que ter um direcionamento estatal com algum tipo de juros para alguma atividade, né? Agora, quando a Selic é baixa, o governo não precisa, o próprio mercado privado vai emprestar. E o produtor vai pegar porque é barato para ele, entendeu? Então, essa situação do Estado ficar mais organizado fiscalmente para conseguir baixar os juros com sustentabilidade, ter uma questão tributária mais amigável, seja na contratação de funcionários, esse tanto de imposto, essa burocracia que existe com a questão trabalhista principalmente. Então, isso aí depende do Estado. Isso é médio e longo prazo. Não falei da importação, porque a importação ela é do curto prazo. É consequência também. Exato. E à medida que a gente vai ficando mais competitivo, a importação para nós não faz diferença.
Veja, por exemplo, a Nova Zelândia tem medo de importação de leite? Não, porque ela é competitiva no leite. Ela não tem medo de importação de leite. É a profissão dela. É a profissão dela, o negócio dela. A China tem medo da indústria americana que vai chegar lá? Ou a indústria brasileira, a europeia? Não tem. Entendeu? Porque eu sou competitivo e sou bom no que eu faço e eu consigo mandar para o mundo todo. A indústria, né, o agronegócio, a parte agrícola, tem medo de importação de soja? Nós temos medo disso? Não. Não temos medo, porque nós somos competitivos em soja. Então, o primeiro momento, eu concordo que a importação a gente tem que rever e tem que rever outras coisas. Mas no médio e longo prazo, a importação pouco importa porque a gente é competitivo. Então, nós temos que brigar de fato. Se a gente quiser 20, 30 anos ficar na cadeia, nós temos que brigar para ser competitivo. Essa é a virada de chave. 20, entendeu? 30 anos na cadeia do leite, do né? Leite. Tá. Na cadeia... Fala com a turma que senão eu não topo, não. Na cadeia do leite, exatamente. Há uns 6 anos atrás, eu escutava muito falar assim, olha, aqui vai ficar só o profissional, vai ficar só o produtor profissional. Veio a pandemia, já foi o primeiro filtro, né? Muitos produtores saíram da atividade durante a pandemia, muitos ficaram. Agora ele está indo para o segundo filtro, essa crise aí de importação. Muitos estão saindo, os que estão ficando, você pode perceber o perfil deles, que é um perfil um tanto profissional. Ao finalizar essa crise aí de importação, e o cara, para terminar de vencer ela, né, o cara que já passou pela pandemia, o cara que está passando pela importação e está vencendo, ele vai ter que buscar a profissionalização. Ele vai ter que buscar essa competitividade aí, de forma micro, com o laticínio, com o produtor que está do lado, ele vai ter que fechar a conta dele, mesmo recebendo menos, né, durante essa crise. E depois, quando vier a profissionalização de fato, as linhas de crédito, elas passam a existir, né? E aí se tornar lá na frente uma das grandes cadeias, como o frango, o porco, o suíno, a cana, o agro em geral. Então, assim, eu vejo que, como o Leandro falou várias vezes hoje, calma, produtor, calma, precisou de ajuda, vai buscar ajuda, vence essa, que existe luz no fim do túnel. E você, alcançando ela, você vai passar lá na frente, certo? Terminou bem pra caramba. Que isso, fiquei até emocionado. Demais. Ronaldinho, você quer deixar suas últimas palavras? Porque nós estamos com o tempo estourado. Bom, eu acho... eu queria deixar cristalino, se não ficou para ninguém até o momento, né, um posicionamento nosso, né, como mamíferos aqui, de que nós queremos que o produtor tenha as melhores oportunidades de vender o seu produto, tanto os do leite e de todo o agronegócio, e trabalhamos nos bastidores para isso, para que eles tenham boas oportunidades de venda, para que eles tenham boas oportunidades de compra, né? Organizando clube de compras, JPA trabalha nisso, Companhia do Leite está lançando produtos nessa linha, né? Vai trabalhar ações nessa linha junto com a indústria. Então nós trabalhamos tanto buscando ajudar o produtor a melhorar a renda, né? Lucas também trouxe a questão de melhorar a qualidade do leite, que também afeta a renda. Então a gente trabalha em linhas que ajudam o produtor a afetar a sua renda positivamente. Também trabalhamos em linhas que ajudam a reduzir custo. Do ponto de vista da porteira para dentro e da porteira para fora. Né? Quem acompanha nossas redes sociais viu foto minha de terno por aí, batendo na porta de Brasília, conversando com o deputado. Tem gente nossa em Brasília, trabalhando junto de protesto para reduzir a importação, para calibrar a importação. Então nós não ficamos... a gente usa os fóruns corretos para poder ajudar a defender os produtores. Né? Mas nós temos a gente entende que no curto prazo precisamos dessas ações e defendemos isso, né? E trabalhamos nessas coisas frontalmente, né? Arduamente em bastidores aí, dentro do mercado financeiro. Vocês viram, quem acompanha nossas redes sociais, viu a gente brigando em Brasília, viu a gente brigando em Faria Lima, buscando crédito para o produtor. A gente teve gente nossa no Rio de Janeiro, na central do BNDES, buscando linha de crédito, buscando entender como que a coisa funciona. Então a gente atua nos fóruns ideais para que a transformação aconteça.
né? Não ficamos no política de boteco, reclamando da vida ou xingando os outros. A gente atua nos fóruns frontalmente. A gente reclama, mas tá lutando pelo negócio. No curto prazo, acho que nós ficamos a mensagem de que o produtor sim precisa de ajuda em função da importância social. Num passo de mágica, eu fiz fora do podcast e agora na finalização eu vou fazer uma comparação simples. Tem um monte de gente que reclama do Bolsa Família porque tem mau uso. Mas se você parar para pensar, né, esse tipo de apoio a pessoas vulneráveis, ou assistência a pessoas vulneráveis, é necessário enquanto aquela pessoa está na posição vulnerável. Ah, mas eu preciso trabalhar a educação, preciso trabalhar a geração de emprego. Precisa, mas quanto tempo que gasta? Entendeu? Traz essa para a realidade do leite. Nós precisamos trabalhar a competitividade? Precisamos. Mas quanto tempo que gasta? Então nós falamos da jornada que envolve crédito, que envolve tributo, que envolve melhoria do ambiente de negócio, que envolve a profissionalização, o crescimento do produtor, o ajuste de manejo, a entrada da assistência técnica. Quando a gente fala de tributação, você tem aí o programa Mais Leite Saudável podendo ser afetado, que está levando hoje assistência técnica, recursos, formação de profissionais, que com a reforma tributária, se não se criar uma lei complementar, ele pode ser afetado. E nós estamos lá trabalhando firme junto com isso, com as organizações de classe, para defender essa operação, que hoje é importante para o resultado das indústrias. Posso dizer para vocês que a margem das indústrias hoje ela passa pela existência do programa Mais Leite Saudável. E nós estamos trabalhando, a gente trabalha junto disso, acredita nessas coisas, sabe que a medida de curto prazo precisa dessa calibração das importações e nós precisamos trabalhar uma jornada para que a gente se torne mais competitivo. Nessa jornada, para finalizar a minha fala, eu acredito muito que nós precisamos de indústria, produtor, precisam dar a mão, olhar um para o outro como parceiro. Não se faz leite, não se faz queijo com água. Precisa de leite. Né? E o produtor vende em escala, para vender em escala, para ter comprador, para ter liquidez. Não adianta todos os produtores resolver fazer o queijo, ele não tem habilidade comercial para isso. Então ele vende leite, ele precisa da indústria como intermediário. Então eles são parceiros, a indústria é cliente dele. Então eles precisam se dar as mãos e organizar um ecossistema próximo das plantas, né? Próximo das grandes plantas de produção de leite, para que aquilo se torne competitivo. Se eu tiver grandes produtores de leite, pessoas organizadas, bons projetos de produção de leite próximo das fábricas, nesses lugares vão ser criados um ecossistema para atender que vai ficando cada vez mais competitivo. Máquinas que são eficientes na colheita, serviços, o cara que dá manutenção na ordenha, os veterinários, o cara que dá auxílio na gestão, pessoas que prestam os demais serviços voltados para a cadeia, você começa a criar, né, um ecossistema ali de eficiência, onde eu não preciso ter uma pessoa para tudo. Não dá para poder bancar um produtor sozinho, ter todos os serviços, tudo que ele precisa. É uma atividade complexa. Então, eu acho que a competitividade da cadeia vai passar por essa organização, produtor e indústria, olhar para essa parceria. E nós, Companhia do Leite, JPA, estamos trabalhando na criação, né, de estratégias que vão poder ajudar os dois a fazerem isso. E nós vamos falar mais dela por aí nos próximos episódios. Vai ser grandes novidades aí. É isso aí, Tilma. Brindezinho? Brinde. Até a próxima. Que a crise seja breve. Aê, Lucas, hein?